É hoje torcedor vascaíno. O coração bate mais forte, a ansiedade toma conta e a expectativa é enorme. Dia de confronto pela Copa Sul-Americana. Dia de playoffs, dia de decisão. O Vasco da Gama entra em campo logo mais contra o Independiente Del Valle em busca de um resultado que pode mudar completamente os rumos da temporada. Não é exagero dizer que esse é um dos jogos mais importantes do ano até aqui. Um jogo que vale vaga nas oitavas de final da competição continental e que carrega consigo um peso histórico, emocional e esportivo enorme para a torcida que não abandona. Mas como sempre, quando se trata de Vasco, nem tudo são flores. O torcedor acorda animado, esperançoso, confiante de que à noite pode comemorar uma vitória, mas ao longo do dia vai recebendo notícias que mexem com o emocional, que despertam dúvidas e preocupações. E dessa vez não foi diferente. Enquanto a bola ainda não rola em Quito, o noticiário fora das quatro linhas ferve. E entre essas informações, uma denúncia pesada veio à tona, uma bomba jogada na mesa pelo ex-jogador Edmundo, que mexeu com os bastidores do clube. Segundo ele, empresários estariam forçando a diretoria vascaína a escalar determinados jogadores, condicionando renovações contratuais a contratações específicas. É disso que vamos falar mais à frente, porque isso é sério, isso é grave. E tem tudo para gerar muita discussão. Mas antes de mergulhar nessas polêmicas e bastidores agitados, vamos direto ao que interessa nesta terça-feira o jogo. O Vasco finalizou sua preparação para esse duelo decisivo na noite de ontem. O elenco cruzmaltino realizou seu último treinamento em solo equatoriano por volta das 8h30 da noite horário de Brasília, no centro de treinamento do clube, da LDU. O clube, inclusive, foi extremamente receptivo e o Vasco fez questão de agradecer nas redes sociais, destacando a importância dessa parceria e a grandeza da instituição equatoriana. Atitudes como essa fortalecem o futebol sul-americano e mostram que, apesar das rivalidades dentro de campo, fora dele, é possível haver união, apoio e respeito mútuo. O time carioca chegou ao Equador no domingo e desde então está concentrado, focado, buscando se adaptar às condições de altitude e ao ritmo diferente do futebol jogado em Quito. O elenco está hospedado no mesmo hotel da seleção brasileira feminina de futebol e esse encontro rendeu até um momento especial. Duas jogadoras do time feminino do Vasco receberam um presente das mãos da Marta e da Angelina, craques da nossa seleção. E ali mesmo, no clima de concentração e seriedade, rolou um casaca puxado pela própria Marta, que deu aquela moral para o nosso Vasco. Esse tipo de cena mexe com o sentimento do torcedor e mostra que o espírito de união e respeito vai muito além das quatro linhas. Mas voltando ao campo, o técnico Fernando Diniz sabe que tem uma missão dura pela frente. O Vasco terminou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda colocação, o que forçou a equipe a disputar os playoffs contra um adversário que vem da Libertadores. No caso, o Independiente Del Valle, um time experiente, acostumado com competições internacionais e que não pode ser subestimado. O vencedor desse confronto vai enfrentar o Mushuc Runa nas oitavas de final, outro clube equatoriano. O presidente Pedrinho deixou claro desde o início da temporada que a Sul-Americana é um dos principais objetivos do clube. O título é tratado como prioridade dentro de São Januário. Então, uma eliminação nesse momento, além de precoce, teria efeitos devastadores nos bastidores. Mexeria com o moral do elenco, com a confiança da torcida e até com a estabilidade da diretoria. Por isso, o jogo de hoje não é apenas uma partida de futebol. É um divisor de águas. E o Vasco tem a obrigação de voltar vivo para o Rio de Janeiro, de preferência, com um bom resultado para encaminhar a vaga em São Januário. Fernando Diniz, apesar das críticas, sabe montar times competitivos e vem trabalhando para isso. Só que no meio desse planejamento todo, surgem obstáculos inesperados. Um deles envolve o zagueiro Lucas Oliveira. Na lista de relacionados divulgada, recentemente o nome dele ficou de fora. E logo veio à tona a informação de que o jogador recusou uma proposta de empréstimo do Sport Recife. O Vasco estava disposto a liberá-lo, via essa movimentação como uma oportunidade de dar rodagem ao atleta. Mas Lucas disse não. No primeiro momento, a torcida ficou na bronca achando que o jogador queria ficar apenas para receber salário, sem
perspectivas de jogar. Mas depois surgiram outras informações. Lucas Oliveira teria uma proposta de outro clube da Série A, o que faria mais sentido. Afinal, o Sport hoje amarga a lanterna do Brasileirão e sair do Vasco para ir ao Sport não seria um passo adiante. Agora a expectativa é que Lucas Oliveira realmente deixe o clube nos próximos dias e a diretoria tenta encontrar o melhor destino para o atleta que chegou nesta temporada a pedido de Pedrinho e do diretor de futebol Felipe. E ele não deve ser o único a sair. Outros 2 jovens jogadores da base também estão de malas prontas. O zagueiro Lincoln e o lateral Paulinho, ambos com destaque no sub-20, estão perto de fechar com Volta Redonda. O clube da Série B já demonstrou interesse, abriu negociações e a proposta de empréstimo agradou os atletas. A ideia é simples, dar minutagem, experiência e retorno técnico no futuro. O Vasco quer que esses garotos ganhem cancha, amadureçam e voltem mais preparados para brigar por espaço no elenco principal. Lincoln, por exemplo, tem apenas 4 jogos no profissional, mas já deixou sua marca marcando um gol na vitória sobre o Internacional no Beira-Rio. Já Paulinho tem mais experiência, com 6 jogos no time principal e um gol marcado contra o Nova Iguaçu nesta temporada. Ambos são promessas, e essa ida ao Voltaço pode ser fundamental para a evolução deles. Tudo isso acontecendo às vésperas de um jogo tão importante. É assim que vive o torcedor do Vasco. Um olho no campo, outro nas notícias que não param de chegar. E foi justamente em meio a esse turbilhão que surgiu a polêmica envolvendo Edmundo. O ex-jogador ídolo da torcida fez uma denúncia séria. Segundo ele, a renovação do goleiro Léo Jardim só aconteceu porque foi condicionada à contratação do volante Thiago Mendes. Ambos são agenciados pelo mesmo empresário Paulo Pitombeira, que também representa João Vitor e Maxime Domingues. Edmundo afirmou que o agente teria feito um tipo de pacote, dizendo à diretoria: se quiser renovar com Léo Jardim, tem que contratar o Thiago Mendes. O problema é que Thiago Mendes, apesar do histórico de respeito no futebol europeu, chega ao Vasco com pouco ritmo, vindo de 2 temporadas de pouquíssima atividade no Catar. E não foi relacionado nem para o jogo contra o Botafogo no fim de semana, nem para a decisão de hoje contra o Del Valle, justamente por estar longe da forma física ideal. A crítica de Edmundo foi direta, sem rodeios. Ele questionou se o clube está tomando decisões baseadas em interesses empresariais e não em critérios técnicos. Lembrou ainda de episódios passados, como a chegada de Felipe Coutinho, que segundo ele só foi concretizada porque o Vasco também topou trazer Souza e Alex Teixeira. Para Edmundo, esse tipo de política enfraquece a presidência, mostra a fragilidade da diretoria e desvia o foco do que realmente importa, resultados esportivos. Ele foi ainda mais longe ao dizer que não acredita que o Vasco vá conquistar a Sul-Americana, nem a Copa do Brasil. Para ele, o clube está desprezando o Campeonato Brasileiro e se preocupando mais com discursos de gestão financeira do que com vitórias dentro de campo. Criticou a postura do presidente, dizendo que ele está mais interessado em se reeleger no ano que vem do que em montar um time campeão hoje. Essas declarações repercutiram muito nas redes sociais. A torcida se dividiu, alguns concordam com a leitura de Edmundo, outros acreditam que é hora de apoiar e não de jogar mais lenha na fogueira. Mas o fato é que a denúncia acende um alerta. O Vasco já viveu anos difíceis marcados por má gestão, interferência política e decisões equivocadas. E tudo o que o torcedor menos quer é reviver esse tipo de situação. Por isso, enquanto a bola não rola, é importante refletir. É preciso cobrar, fiscalizar e, acima de tudo, manter o foco no que realmente interessa, o futebol jogado dentro de campo. Porque se tem uma coisa que o torcedor do Vasco já provou ao longo da história, é que ele está disposto a enfrentar qualquer tempestade, desde que o time mostre raça, compromisso e respeito pela camisa. Hoje é dia de luta, dia de mostrar quem é o gigante da colina. A missão é difícil, mas não é impossível. Com foco, garra e organização, dá para voltar do Equador com um bom resultado e seguir firme no sonho de conquistar a América. E enquanto a bola ainda não rola em Quito, a tensão nos bastidores segue aumentando. A entrevista de Edmundo não caiu como uma simples crítica de jogador ou comentário de arquibancada. Ela foi como um míssil lançado direto no coração de São Januário.
Quando um ídolo do tamanho dele vem a público e afirma com todas as letras que o empresário está mandando na escalação, na contratação e até na renovação de contratos dentro do clube, não tem como não abalar as estruturas. Por mais que alguns tentem minimizar, dizer que é só mais uma opinião, há algo maior por trás. Edmundo conhece os bastidores, tem trânsito, já esteve do lado de dentro, sabe como a banda toca. E se ele está dizendo isso com tanta convicção, é porque viu ou ouviu algo que o fez perder a paciência. O nome de Thiago Mendes, que até então era visto como um reforço de peso, acabou se tornando o símbolo de uma possível ingerência externa dentro do futebol do clube. O volante que tem currículo respeitável com passagem por São Paulo, Lille, Lyon e até pela seleção chega ao Vasco com contrato até o fim de 2027 e um salário que com bonificações e luvas pode ultrapassar a casa de R$ 1 milhão por mês. O problema não é o valor em si, afinal jogadores desse porte têm um custo elevado. O problema é a forma como isso teria sido imposto, segundo a denúncia. Se a contratação de um atleta está sendo usada como moeda de troca para segurar outro jogador no clube, isso compromete diretamente a autonomia da gestão esportiva. Quem deve decidir quem chega e quem sai é a comissão técnica junto com a direção de futebol, baseando-se em critérios técnicos e estratégicos, não em exigência de agentes. Além disso, essa situação joga luz sobre a real influência que empresários têm hoje no Vasco. Paulo Pitombeira, o nome citado por Edmundo, tem hoje diversos atletas vinculados ao clube. Além de Léo Jardim e Thiago Mendes, também representa João Vitor e Maxime Domingues. Isso acende um alerta vermelho. Nenhum empresário deveria ter tamanho poder de influência dentro de uma única instituição. A presença de vários jogadores do mesmo agente dentro de um elenco pode levar a favorecimentos, desequilíbrios contratuais e até problemas de vestiário. E o Vasco, que já sofreu no passado com gestões desastrosas e parcerias mal explicadas, não pode se dar ao luxo de repetir velhos erros. E tudo isso ganha ainda mais peso porque estamos em ano eleitoral dentro do clube. Pedrinho, o atual presidente, foi eleito com um discurso de renovação de resgate da identidade vascaína, prometendo dar voz à torcida e recolocar o Vasco no lugar que merece. Mas, segundo Edmundo, ele está mais preocupado com estratégias políticas do que com vitórias em campo. A acusação é dura de que o presidente estaria cagando, usando exatamente essa expressão, para os resultados esportivos e focado em discurso de gestão financeira, plano de reforma do estádio e reeleição. Para Edmundo, tudo isso é uma cortina de fumaça, um plano político travestido de projeto esportivo e a torcida precisa abrir os olhos antes que seja tarde demais. Claro que toda essa discussão mexe com o emocional do torcedor que vive num eterno conflito entre apoiar o time dentro de campo e cobrar postura firme fora dele. A paixão não pode apagar a razão. Se há algo errado nos bastidores, precisa ser apurado. Se há empresário mandando mais que técnico, é necessário agir. E é por isso que o jogo de hoje não é só uma decisão pela Sul-Americana, é um teste de caráter de postura e de profissionalismo para todos os envolvidos. A diretoria, nesse momento, tem a chance de mostrar que ainda está no controle, que nenhuma decisão será tomada sem critério técnico, que o projeto não é apenas político, mas esportivo também. Porque o torcedor não aguenta mais promessas vazias. Quer resultado, quer competitividade, quer time forte. E quer, acima de tudo, respeito pela história do clube. O Vasco não pode ser refém de empresários. O Vasco não pode ter suas decisões pautadas por agentes externos. O Vasco é maior que qualquer interesse pessoal. Enquanto isso, dentro de campo, a expectativa segue alta. Mesmo com toda essa turbulência, o time precisa estar blindado. O grupo que viajou ao Equador carrega consigo a responsabilidade de representar uma nação inteira. Milhões de torcedores que, apesar de tudo, nunca deixam de acreditar. Mesmo nas fases mais difíceis, quando tudo parece desmoronar, o vascaíno está lá com a camisa no peito, com a voz na garganta, com o coração na mão. E é por esse torcedor que os jogadores precisam correr, lutar, suar. A camisa do Vasco não é qualquer uma. Ela tem história, tem peso, tem tradição. E cada atleta que entra em campo precisa entender o que isso representa.
A partida contra o Del Valle não será fácil. O adversário tem qualidade, tem experiência, joga em casa e sabe explorar bem a altitude. Mas o Vasco não é um visitante qualquer. É um clube com alma, com raça, com um histórico de superação que orgulha sua torcida. E mesmo com desfalques, mesmo com incertezas, mesmo com a pressão externa, o grupo precisa entrar em campo com a cabeça erguida e a determinação de quem sabe o que está em jogo. Não se trata apenas de uma classificação, se trata de mostrar que o Vasco voltou, que pode sim competir de igual para igual em qualquer lugar do continente. Dentro desse contexto, cada detalhe importa. A postura da comissão técnica, as escolhas, na escalação, a estratégia de jogo, tudo será determinante. E os torcedores estarão ligados em cada lance, cada dividida, cada finalização. Porque, como sempre, o Vasco carrega consigo não apenas a responsabilidade de vencer, mas a de representar uma torcida que nunca abandonou o clube, mesmo nos piores momentos. E esse sentimento precisa ser traduzido em atitude dentro das 4 linhas. Enquanto isso, fora de campo, o mercado da bola segue agitado. O nome de Thiago Mendes pode ter gerado polêmica, mas é fato que o Vasco segue atento a novas possibilidades. A diretoria sabe que o elenco ainda precisa de reforços pontuais, a temporada é longa, as competições são desgastantes e não dá para depender apenas de jovens promessas ou jogadores que ainda buscam ritmo. O torcedor quer nomes que cheguem para resolver, que assumam responsabilidade, que joguem com a mesma intensidade que se espera nas arquibancadas. E se os dirigentes quiserem realmente mostrar que estão focados no projeto esportivo, é agora o momento de agir? Mas também é importante que o clube saiba valorizar sua base. Jogadores como Lincoln e Paulinho mostram que há qualidade no sub-20 e a ideia de emprestá-los para ganhar rodagem é acertada desde que exista um plano claro para o retorno desses talentos ao elenco principal. Não dá para deixar que o clube vire apenas um balcão de negócios onde atletas são negociados sem nenhum critério esportivo. O Vasco precisa ter um plano, uma filosofia de futebol, uma identidade que una base profissional e torcida em torno de um mesmo objetivo. Tudo isso só reforça que o momento atual é crucial. Cada passo dado agora pode definir o futuro do clube nos próximos anos. Uma boa campanha na Sul-Americana pode mudar o patamar do time, atrair novos patrocinadores, fortalecer a marca internacionalmente e consolidar a retomada que tanto se fala. Mas para isso é preciso mais do que discurso, é preciso atitude. O torcedor vascaíno já sofreu demais, já foi traído, enganado, humilhado. Agora é hora de dar a resposta, de mostrar que o Vasco não vive só de glórias do passado, mas que está construindo um novo futuro, com seriedade, com profissionalismo e com paixão. E nesse cenário, o jogo de hoje representa mais do que uma classificação. Ele simboliza uma luta por respeito, por transparência, por identidade. O Vasco precisa mostrar que não se vende, que não se curva, que não aceita imposições, que a sua camisa ainda impõe respeito e que o seu escudo ainda assusta adversários. E para isso precisa agir dentro e fora de campo com a mesma firmeza. O torcedor vai estar ligado, vai sofrer, vai vibrar, vai acompanhar cada detalhe, esperando que, desta vez, as notícias sejam boas do início ao fim do dia. Porque já passou da hora de o Vasco voltar a dar alegria ao seu povo. E nada seria mais simbólico do que começar essa nova caminhada continental com uma vitória maiúscula fora de casa. O momento é esse, a hora é agora. Porque o Vasco é gigante e gigante nunca se esconde. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola no futebol brasileiro está sempre cheio de surpresas e rumores que agitam os bastidores dos clubes. Nas últimas horas, um boato tem ganhado força e mexido com a torcida do Vasco da Gama. O atacante uruguaio Brian Rodrigues estaria muito próximo de assinar um contrato de 4 anos com o clube carioca. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes ligadas ao clube indicam que as conversas estão avançadas e a contratação pode ser anunciada a qualquer momento, criando um burburinho intenso entre os fãs vascaínos e especialistas do futebol. Brian Rodrigues
Conhecido por sua velocidade e habilidade de driblar adversários, tem se destacado no futebol sul-americano e europeu, passando por clubes importantes e conquistando espaço como uma promessa de grande potencial ofensivo. A possibilidade de sua chegada ao Vasco, portanto, gerou enorme expectativa, principalmente em um momento em que o clube busca se fortalecer para retornar à elite do futebol brasileiro com força total. O uruguaio, que tem apenas 24 anos, pode ser a peça que faltava para o ataque vascaíno ganhar mais dinamismo e criatividade. Entre os rumores, comenta-se que a negociação envolve um contrato de longa duração, 4 anos, segundo as fontes, o que indica uma aposta firme do Vasco na continuidade e no desenvolvimento do jogador dentro do clube. A contratação, se concretizada, pode representar um investimento estratégico para a equipe carioca, que deseja reconstruir seu elenco e montar uma equipe competitiva para os próximos campeonatos nacionais e internacionais. Para a torcida, a notícia é um motivo de otimismo, já que a chegada de um jogador com o perfil de Brian Rodrigues poderia transformar o cenário dentro de campo. Ainda assim, até o momento, nem o Vasco nem o representante do atleta se pronunciaram oficialmente, mantendo o mistério e aumentando a curiosidade sobre o desfecho dessa negociação. O burburinho cresce a cada dia, com especulações sobre o impacto que Rodrigues teria no elenco e sobre sua adaptação ao futebol brasileiro. Alguns analistas apontam que, apesar do talento, o uruguaio precisará se adaptar ao estilo mais físico e intenso do Brasileirão. Mas sua velocidade e habilidade podem ser grandes trunfos para surpreender adversários. Os torcedores vascaínos, atentos às redes sociais e aos bastidores, aguardam ansiosamente por uma confirmação oficial, enquanto os rivais observam de perto a movimentação, cientes de que a possível chegada de Brian Rodrigues pode mexer com o equilíbrio do campeonato. Se confirmado, esse rumor pode ser o pontapé inicial de uma nova fase para o Vasco da Gama, que precisa voltar a sonhar grande no futebol brasileiro. Até lá, fica o suspense e a expectativa no ar. Será que Brian Rodrigues está mesmo a caminho de cruzar a colina histórica e vestir a camisa vascaína por 4 anos? O tempo dirá. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.